hoje é quarto dia. Boa noite! Boa noite, Bruno! Boa noite, Odilene! Boa noite! E o nosso outro convidado de hoje? Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Pastor Fernando, estamos aqui mais uma noite, não é verdade? Para compartilhar as bênçãos do nosso Deus nesse dia. E estamos hoje no quarto dia, viu? Estão ligando aí, ó, primeiro, segundo, terceiro e o quarto dia. Estamos aqui juntos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Não é verdade, pastor? Isso, né? Esse é o quarto dia que nós estamos aqui numa série, né, que para mim tem um significado muito importante. Não me avisaram e me perdi. Nossa, que tema incrível, né? Estamos descobrindo aí aos pouquinhos aí, nessa frase aí, não me avisaram e me perdi, né? Exatamente. Muito interessante. Até a próxima sexta-feira, dia 8, a gente vai estar discutindo sobre esse assunto e eu prometo a vocês que daqui até lá, eu conto um pouco mais o porquê desse tema, né? E qual é a importância dele na série que nós estamos fazendo aqui. Muito importante. Vamos lá, ó, os nossos amigos que já estão assistindo conosco, entre lá, vamos lá fazer a nossa parte, compartilhar aí a nossa sala de vídeo, compartilha aí com seus amigos, vamos lá esse tempinho? Clica aí em compartilhar, aí dá uma passadinha no dedo assim, até achar iniciar, né, sala de vídeo, clica aí em iniciar, né, e convida a galera para estudar junto contigo, né, os teus amigos aí do Facebook vai estar, então, tendo a oportunidade de ver o que você está vendo. E quem sabe eles ficam e aprendem assim junto comigo e com você o que é que Deus tem para nos revelar nessa noite. Amém. Ó o tempinho, vamos lá fazer o nosso... Hoje tem até fogos aqui. Ah, já consegui aqui. Foi. E lembrando que vocês podem estar participando conosco aqui nos comentários, aqui na live, ao vivo. Vocês que querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Algum pedido de oração, tá? Alguns pedidos vocês podem estar escrevendo aí que no final a gente vai estar falando aqui e orando juntos. Ok, já estamos aqui, ó, estamos compartilhando aqui, chamando a galera. Então vamos começar então, propriamente dito, a live dessa noite, porque tem muita coisa boa aí para a gente aprender da palavra de Deus. E vamos, já que já fizemos a nossa sala de vídeo, já convidamos os nossos amigos, mas ainda dá tempo de você convidar os seus amigos aí pelo WhatsApp e falar que ó, já começou para assistir o programa de hoje. E vamos, né, para mais um tema, mas antes de abrirmos as nossas Bíblias, nós vamos falar com o nosso Deus. Então, onde você estiver nesse momento, você fique em atitude de reverência para falar com o nosso Deus. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, o nosso muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos agora de estudar a Sua Palavra. Querido Senhor, pedimos mais uma vez a Sua orientação. E que nada venha nos impedir, nos atrapalhar, Senhor, de ouvir a Sua voz mais uma vez. Que o Senhor possa nos iluminar e que possamos, Senhor, sentir mais uma vez a Sua presença. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. 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 E dando introdução nesse tema de hoje, a queda do homem gerou um problema praticamente insolúvel para a humanidade. Não é verdade? Só Deus poderia resolver esse problema. E Ele tinha um plano que está à minha e à sua disposição. Vamos conhecê-lo? E o tema de hoje é Deus tem um plano. Deus tem um plano, é verdade, pastor? Deus tem um plano. Deus tem um plano e vamos descobrir. Primeiro nós vamos recapitular, né, o que vimos ontem. Né? Nós vimos ontem, ao criar Adão e Eva, eles eram livres, né? Eles eram livres aí, e Deus deixou um teste de fidelidade para que eles pudessem
como eu e você, exercer a sua liberdade. O teste era não comer do fruto. Vocês lembram ontem, né? Nós falamos sobre isso. E o casal, motivado aí por Satanás, desobedeceram a Deus e ficaram sujeitos à morte. Ok, né? Então vamos continuar de onde nós paramos ontem, né? Porque o plano de Satanás parece que deu certo, né? Na cabeça dele parece que funcionou, porque agora ele passou a achar que encurralou a Deus, porque Deus tinha que tomar uma decisão difícil, né? Deus tinha que ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Lembra que quando a gente estudou sobre o início do pecado no coração de Satanás, né? Satanás ele fez várias acusações e uma delas era que Deus não era justo o suficiente, que Deus não era bom o suficiente, e agora Deus, né, parece que ficou meio agora sem ter o que fazer. Como demonstrar a sua justiça e como demonstrar o seu amor? Porque se a única forma de manter o seu caráter intacto era fazendo isso, demonstrando a sua justiça e o amor. Satanás pensou, se ele mata o casal, eu vou dizer que ele não é um pai de amor. Mas se ele deixa o casal vivo, eu vou dizer que ele não é justo, ele não cumpre a sua palavra. E então eu venci essa jogada. Então esse foi o pensamento de Satanás. Entendemos, né? E Deus falou que se o casal comesse do fruto, morreria, né? Que nós lemos que foi Deus que falou isso, que se comesse o fruto eles morreriam. E o casal desobedeceu, não é verdade? E para ser justo, Deus tinha que cumprir sua palavra, deixando o casal morrer para ser amoroso. Deus teria que perdoar o casal e lhes conceder a vida eterna. Será, pastor, que Deus conseguiu resolver esse problema? Pois é, né? Será como é que Deus ia sair? Qual era a solução então para resolver essa questão? É uma pergunta muito importante e nós vamos ver a resposta em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vamos lá. Deixa eu só confirmar exatamente se é 13, porque a memória às vezes... Deixa eu só confirmar se é 13. Aguenta aí. Isso mesmo. 13, versículo 8. Vamos lá. Apocalipse 13, 8, não é isso? E o seguinte: e adorá-la-ão toda a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, Deus já tinha um plano preparado. Não foi pego de surpresa. Não, porque Deus sabia ou não sabia que o casal ia cair na tentação? Deus conhece o futuro, né? Deus sabe de tudo, Deus sabia. Então ele fez um plano, ele preparou tudo para que pudesse então, né, ser um Deus de amor e um Deus justo ao mesmo tempo. Então, olha só o que o texto acabou de nos dizer, né, que Deus ele não foi pego de surpresa, ele não foi pego desprevenido. Ele não teve que sentar e ficar pensando em agora eu mato ou não mato, né, eu perdoo ou não perdoo. Já estava tudo preparado. Deus sabia que o casal ia fazer mau uso da sua liberdade, da sua escolha. Entendi. E que plano é esse, pastor? Como que funcionou esse plano? Na íntegra, assim, como que funcionou? Então, aqui a gente viu que o Cordeiro foi morto, né? Jesus Cristo era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que isso aqui é um trecho profético, né, que fala, né, não é que Jesus morreu lá na criação, mas que Jesus já estava, né, pronto para morrer, não só pelo casal, mas por mim e por você. Mas para a gente aprofundar um pouco mais isso, vamos lá para 1 João, capítulo 3. Volta, já está em Apocalipse, só volta um pouquinho aí, você vai encontrar as cartas de João. 1 João, capítulo 3, no versículo 8. Pode ler, Bruno. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só, o que é que Jesus veio fazer aqui?
ele veio para destruir as obras do diabo. Né? Satanás veio, inseriu ali o engano, o erro, fez a sua propaganda. Lembra de ontem, né, nossos comentários? Então, se você não assistiu, né, o tema de ontem, depois de terminar essa live, você tem a oportunidade de procurar um pouco abaixo, você vai encontrar o vídeo de ontem, né, para você entender exatamente do que nós estamos falando. Satanás, ele veio aí, né, e com uma estratégia, e Jesus veio com uma outra estratégia para resolver, para quebrar aí essas estratégias de Satanás. Mas que obras são essas, pastor? Vamos ver lá então, né, o que foi que Satanás quis implantar, o que foi que ele trouxe, o que é que aconteceu depois que o casal comeu o fruto. Está lá em Isaías 59. Isaías capítulo 59, você vai encontrar então uma descrição do que aconteceu logo após a desobediência do casal. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vou pedir para o Bruno continuar lendo, por favor. Versículo 2, né? 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, olha o que o texto está dizendo, que o pecado, ele cria uma separação entre nós e Deus. Antes, o casal desfrutava da presença contínua de Deus ali no jardim. O casal conversava com Deus face a face, mas a partir da entrada do pecado, né, com o passar do tempo, eles perderam esse privilégio e acabaram sendo expulsos do jardim. E aí um abismo foi criado, né? O pecado criou uma barreira tão grande, né, que eles não conseguiam não só não ver, mas também, pelo que Isaías está dizendo, não ouvir também mais a Deus. E o pecado faz isso. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta. Geralmente a pessoa que vive em pecado, ela não gosta de estudar a palavra de Deus, né, para não ouvir a voz de Deus. A pessoa que vive em pecado, ela tem problema com questões espirituais. Então, o pecado, ele criou, ele quebrou a conexão entre Deus e o homem. Ele fez separação entre nós e Deus. Então foi por isso que logo quando Deus procurou eles falou que estava se escondendo de Deus, né? Escondendo. Teve medo, né? Isso. Exatamente, isso acontece, né, até nos dias de hoje com os nossos filhos, né? Quando os nossos filhos começam a uma traquinada, né, faz ali algo errado, o que é que eles fazem? Se esconde. Eles se escondem. Então Se tornou, Primeira iniciativa. né, e isso eu já ia até comentar mais pra frente, porque isso é a herança do pecado. O pecado faz isso, faz a gente esconder, não faz a gente aceitar, encarar, né, e assumir. O pecado faz a gente se esconder. Mas vamos continuar vendo, só para continuar respondendo a tua pergunta, que obras foram essas? Efésios capítulo 2, versículo 14. Né, a gente já viu que o pecado criou separação, né, faz a gente não ver a face de Deus e também não ouvi-lo. Mas Efésios 2,14, né, vai dar uma outra incrementada aí. Esperar você encontrar para poder acompanhar também. Pode ler. Vamos lá. Porque Ele é a nossa paz. 2,14. 2,14. Efésios. Isso mesmo. Ah, tá, estou num lugar errado. Por isso, Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, né, mais uma vez a Bíblia diz que, né, Satanás, através da introdução do pecado, fez com que a humanidade tivesse uma barreira, uma inimizade contra Deus. Que coisa, hein? E Jesus, ele veio para destruir essa parede. Ele veio para nos unir a Deus mais uma vez. Ele veio para que a gente tivesse uma reconexão.
O pecado nos desconectou e Jesus veio para fazer essa ponte, esse acesso aí no abismo que foi criado. Como assim, pastor? Jesus acabou com o pecado e agora sim, eu não preciso mais me preocupar com isso? E como funciona mesmo esse plano? Para a gente poder estar entendendo, né? Porque se, assim, pelo que a gente está estudando e tal, será que Jesus acabou com o pecado? É comum, às vezes, até as pessoas acharem isso, É. né? Eu já ouvi as pessoas Tô falarem. salvo, né? Jesus veio, tirou o pecado do mundo, né? Ele é o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, não tem mais pecado. Não é bem assim, né? Quem dera fosse, né? Os pecados fossem tirados e a gente voltasse a uma vida perfeita, sem pecado. Mas vamos ver a resposta em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Né? Vamos ter ali uma informação importantíssima de como funciona esse plano de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Está próximo aí de Efésios, tá? É só passar algumas páginas e aí você vai encontrar o livro de Hebreus. Pode ler, Bruno. 4,15, né? Isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só. Então Jesus veio e não pecou. E não pecou. E a partir daí, porque ele não pecou, ele se tornou a pessoa ideal para tirar os pecados de nós. Para tirar os pecados de nós. Então vamos ler também Romanos capítulo 3, versículo 10. É importante a gente entender essa relação aí. Jesus ele veio, viveu aqui. Você deve saber a quantidade de anos que Jesus viveu aqui na terra. E viveu sem pecado. Ele não pecou. Foi tentado, mas ele não pecou. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. E ele não pecou. Romanos 3, versículo 10. Pode ler, Bruno. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Olha só. Romanos, né? Aqui vai afirmar Paulo que no meio da humanidade não há uma pessoa boa. Não há. Não há. Mas Jesus, ele veio e foi essa pessoa justa. Jesus, ele veio e foi essa pessoa que veio para poder nos libertar. Então, nós, ainda aqui em Romanos capítulo 3, né, a gente vai encontrar que o livro de Romanos ele é fantástico. No versículo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso, no versículo 23. Romanos 3, 23. Olha só o que vai dizer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Se a gente for estudar um pouco mais a respeito disso, a gente vai entender que nós já nascemos com essa natureza. Se eu perguntasse para vocês, se eu perguntasse para você aí, por que você é pecador? Você é pecador porque você peca? Ou você é pecador porque você nasceu com a natureza pecaminosa? É pecador porque pega ou porque nasceu pecador? Talvez você ia dizer assim, não, eu sou pecador porque eu peco. Mas essa não é uma verdade. Você já nasceu, porque o pecado ali do Jardim do Éden foi como um vírus, como um coronavírus. E infectou todo mundo já na nascença, uma doença hereditária. Você pode observar para as crianças. A partir de que começou a falar, andar, né, já começa, você olha assim, nossa, um anjinho nada, é mais um pecador. Infelizmente, né, a criança nem aprendeu a falar, só começou a andar, você olha para ela e aponta, não enfia o dedo naquela tomada. Ela ia viver se nunca enfiar o dedo na tomada. Mas só porque você falou para não fazer, ela vai olhando no teu olho, com o dedinho assim, ó, para enfiar na tomada.
E essa é a tendência do pecado, a tendência à desobediência. Somos inclinados a pecar. E o ser humano não tem como escapar disso. O ser humano não tem como escapar disso. Mas a Bíblia fala que Deus é justo, né? A Sim. Bíblia fala que Deus é justo, não é isso? Muito justo. Mas, pastor, como que fica se tem justiça nisso? Poxa, se nascemos já, né, com o pecado na minha natureza, eu não tive como escolher, né? Mas se eu tivesse lá no lugar de Adão, poderia ser diferente. Então, não é? Hã? De repente poderia ser diferente. É bem comum. É que de repente isso. alguém está perguntando isso em casa, né? Não, mas realmente é uma pergunta muito capciosa. É pra gente entender. É pra gente entender. Porque se a gente fala de liberdade, que Deus deu liberdade, mas nós já nascemos sujeitos à inclinação do pecado, nós não escolhemos então. E agora? Como resolver essa questão da justiça? Verdade. E será que Deus sabia disso? E agora também, como fica essa questão, né? Será que Deus sabia? Vamos então ver na Bíblia, Romanos 5, versículo 12. Vamos lá. Aí só passa uma folhinha, você já vai estar em Romanos 5, versículo 12. Olha só o que vai dizer. Leia, Bruno. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê aqui, né, que infelizmente o pecado infectou a todo mundo, o pecado passou para todo mundo, todos ficaram sujeitos à morte, né, e é exatamente aquilo que você falou. Parece injusto isso, porque eu não escolhi isso para mim. E se eu estivesse lá no lugar de Adão, eu poderia ter escolhido diferente. A gente ainda tem essa sensação, né, de ser perfeito para não pecar mais. Mas a gente esquece que Adão e Eva eram perfeitos e pecaram. Que Lúcifer era perfeito e pecou. E esse mistério da iniquidade é complicado a gente entender. Mas há um texto ainda aí em Romanos capítulo 5 que a gente vai clarear o que Deus fez para demonstrar a justiça. Se o pecado entrou por um só homem, então olha só o versículo 18 que vai dizer. 5:8. 5:18. 18. Então vamos lá. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se você não entendeu nada até agora do que a gente falou, entenda isso. Entenda isso. Isso aqui vai responder essa inquietação. Porque se o pecado veio para o homem, né, e o homem não teve mais escolha depois de Adão, né, já nasceu com isso, já nasceu pecador, já nasceu com a tendência, com a natureza pecaminosa, e agora ele tem uma oportunidade de escolher diferente, porque por causa de Jesus, né, um só homem, Jesus se fez homem, sem pecado, ele veio aqui então e nos deu a oportunidade para a gente então escolher não pecar. Eu falei ontem que o pecado não se explica, que o pecado se paga. Então a gente tem que entender que Cristo pagou o pecado por nós, o pecado por mim, por você aí. Bruno, você, né, falou que se estivesse lá no lugar de Adão, talvez faria diferente. Deus agora, Ele dá a oportunidade para mim e para você de escolher como o casal lá no jardim. Porque agora você tem a oportunidade de aceitar essa salvação e viver, não morrer. Porque se você aceita essa salvação, Cristo já pagou por você. Deixa eu contar uma historinha para você tentar entender essa situação, né? Conta-se que lá nos Estados Unidos, o presidente da República, ele, em uma data especial no ano, ele tem a oportunidade de escolher libertar qualquer condenado que ele escolher lá. E diz que uma certa vez, né, um dos presidentes
escolheu um condenado que já estava ali na sequência, no corredor da morte, e escolheu dar uma carta de liberdade para ele. E ele foi lá, né, no presídio para poder levar então essa carta. E aconteceu o seguinte, que quando ele chegou lá, que falaram para o condenado, né, para aquele homem, que o presidente estava lá para dar uma carta de liberdade para ele, ele não acreditou. Ele falou, não, isso o presidente veio falar comigo. E a pessoa que foi dar a notícia insistiu, assim, ele veio trazer uma carta de liberdade para você sair da prisão. Não, que isso, tal. E ficou insistindo, dizendo que não, até um certo ponto dizer assim, olha, se for mesmo, pode dizer para ele que eu não quero receber. E aí o presidente foi embora. E aí, né, quando ele ficou sabendo que era realmente o presidente, aí ele ficou decepcionado, né? E aí no dia da sua execução, ele estava lá, né, para ser executado. Ele pediu a oportunidade para poder falar antes de ser executado. E ele disse o seguinte: eu estou morrendo não por causa dos meus crimes, mas é porque eu recusei a salvação. Nossa, eu recusei a liberdade. Então, em Jesus, Deus nos dá a liberdade para escolher, e Ele não força. Ele vai nos ajudando, Ele vai nos auxiliando nisso aí. Mas, pastor, precisava Jesus morrer em nosso lugar? Não poderia vir outra pessoa morrer no lugar de Jesus? Olha, a resposta é bem simples. Se todos nós nascemos com a inclinação para o pecado, a partir do momento que eu morresse em favor de alguém, na verdade não ia servir de nada. Porque eu estava contaminado, eu tinha que pagar o preço do pecado. Lembra? Né? Pecado não se desculpa, né? Pecado não se explica, pecado se paga. Então a minha morte seria inválida para salvar qualquer pessoa, até mesmo para me salvar, porque eu morrendo estou pagando o preço ali, então não tem vida depois da morte, né? Só voltando aqui lembrar o que a gente comentou ontem também. É engraçado, hoje eu tive, não vou dizer que é um desprazer, porque isso faz parte do ofício. Hoje eu fui ao cemitério ali do Caju, no Rio de Janeiro, fazer o sepultamento de um dos nossos membros que descansou no Senhor. E cemitério superlotado, eles fizeram um cemitério enorme, aquele cemitério do Caju, né? Grande, é. Então eles fizeram bastante, tipo, tendas, né? Para que as pessoas pudessem velar os mortos ali, fazer os cultos fúnebres em lugares abertos. E assim, próximo da onde estavam outras pessoas de outras denominações religiosas. E assim, o culto era paralelo, porque ele tinha que fazer naquela hora, não dava para esperar. Então meio que assim, a gente cantava e orava, e eles estavam cantando e orando, e eu estava fazendo a mensagem, né, falando, e eu ouvi o outro pregador, né, que estava ali fazendo a outra meditação, dizendo que aquela pessoa que estava morta, que ela tinha subido para a glória, né? Ou seja, que não estava morta. E essa é uma das mentiras de Satanás. Foi essa mentira que ele contou para ela, que não morre. E a gente vê na Bíblia, a gente acabou de ler, que o pecado nos leva à morte. Olha, não perca esse estudo sobre a morte. Ele é bem impactante e muito revelador. Muito revelador. Se eu morrer, eu vou pagar o preço da minha morte, e eu não vou, se eu morrer sem aceitar a salvação. Porque o que Jesus veio trazer foi a oportunidade de ter uma vida eterna. E aí a gente precisa entender, a gente vai entender, amanhã a gente já vai começar a tocar nesse assunto, então não perca amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre, né, o que é que Jesus fez depois da sua morte e tal, o que é que ele vai fazer. Porque até então, ainda continuamos aqui, ainda estamos sujeitos à morte física, né, momentânea, e ainda estamos pecando, temos a nossa luta, né? Então Jesus ele veio, morreu, mas o plano ainda continua, o plano é extenso, a gente só está vendo uma parte. Então ninguém poderia pagar o preço, a não ser aquele que veio sem pecado. E é importante a gente entender que isso até evidencia uma coisa muito interessante. Jesus ele não veio com a mesma natureza minha, ele veio com a natureza de Adão. E a natureza de Adão
era uma natureza sem pecado. E só dessa forma poderia valer o sacrifício de Jesus. Porque se ele tivesse vindo com a minha natureza, ele tinha vindo pecador. Porque nós somos pecadores porque nascemos pecadores, não por causa das nossas obras. Então a questão é o seguinte, eu já ouvi algumas pessoas dizerem também, pastor, o seguinte, que o camarada lá, aí vê como se não fosse justo, né? O camarada, ele aprontou a vida toda, né? Matou, roubou, fez um montão de coisa. E de repente o camarada vai lá e aceita Jesus. E aí? Tá salvo? Então, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? E as pessoas não aceitam essas Não, coisas, né? não aceita não. Olha, eu já vou dizer de mão. Eu não sei, não sou Deus, na verdade a Bíblia revela. A Bíblia fala muito sobre isso. É muito comum a gente ouvir, né? Ah, aprontou, agora aceitou Jesus e está salvo. Esse, né? É de graça assim, né? É tão barato desse jeito, meu amigo. Esse plano custou muito caro, né? Custou a morte do Deus Criador, custou a morte de Jesus Cristo. Eu repito, o pecado ele não se desculpa, o pecado se paga. E Cristo pagou por mim e por você. Para Jesus, para Deus, não importa quantos atos pecaminosos você fez, quantos atos pecaminosos eu fiz. Porque um pecado apenas, quer seja público ou escondido, me condena à morte. Me condena. Então não importa se eu matei, roubei ou se eu contei uma mentira. Eu estou condenado se eu não aceito a salvação. Então a salvação foi estendida a todos. Para mim, que sou pastor, e para, né, um bandido que nessa noite matou, roubou, né, ele também tem esse direito de escolher entre se salvar e se perder. Ele tem esse direito porque Deus dá esse direito e foi um direito muito caro, né? E essa é a justiça divina. É verdade, pastor. E assim, como vemos aqui, a justiça divina, ela é bem diferente da humana, não é verdade? O que pregam como justiça por aí é que justiça é um bem a ser alcançado, é um valor supremo a ser alcançado. Verdade, pastor? Se você for fazer uma faculdade de direito, você vai ouvir isso. Eu lembro quando eu ia para a escola, né, pro colegial, eu passava de frente da delegacia e tinha uma faixa enorme, bem em cima do nome da delegacia, dizendo assim: direito tem quem direito anda. Né? Então, as pessoas acham que a justiça deve ser conquistada. Né? É um bem, você precisa fazer para receber a justiça. Só que lá em Jeremias, capítulo 23, 6, vai falar o que é a justiça de Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Você quer saber qual é a justiça divina, o que é a justiça divina? Capítulo 23 de Jeremias, versículo 6. Esperar que você encontre aí, para que a gente possa, né, ler juntos. Ok? 23, 6. Vem para nós, Bruno. Vamos lá. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Olha só, que a Bíblia está dizendo que a justiça divina não é um bem, é uma pessoa. A justiça divina é Cristo. Você não precisa conquistar a Cristo. Você precisa apenas aceitar a Cristo. Para que você então receba a justiça, para que você seja justificado. Então, diferente do que se prega por aí, diferente do que, né, falam por aí, você precisa apenas aceitar. Eu e você não precisamos fazer nada para merecer a salvação. Precisamos só aceitar a salvação. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse? Você não precisa pagar. Não importa
né, quanto você dá de dinheiro, de oferta na igreja. Você não pode barganhar com Deus. Não importa, né, se você guarda o mandamento ou não. Se você não aceitou a Jesus, você não está salvo. Você pode guardar mandamento, você pode dar oferta na igreja, você pode fazer o que você quiser. Entregar seu próprio corpo para ser queimado, como oferta, né, para a salvação dos pobres. Você não vai se salvar. Você precisa aceitar a Jesus. Eu vou usar, né, um outro exemplo, um exemplo jurídico aqui. Vamos dizer então que eu sou um advogado e o Bruno está, né, me devendo, né, um valor bem alto, vamos dizer assim, R$1.000, valor bem alto para mim, R$1.000, vamos dizer que o Bruno está me devendo e o Bruno não me paga. E aí então, a Lena, que é irmã do Bruno, não são, né? Não. Mas vamos dizer Em Cristo, vamos né? dizer que, Todos somos. vamos dizer que são. E a Lena vem e chega para mim e fala assim: Fernando, quanto é que o Bruno está te devendo? E aí eu falo, e aí a Lena fala assim, ó, toma aqui um cheque, eu estou pagando a dívida do Bruno. Né? De forma jurídica. O Bruno está me devendo alguma coisa? Sim ou não? Está me devendo. Não escolheu. O Bruno pode chegar para mim no dia seguinte e dizer assim: eu não falei para você aceitar, porque eu vou te pagar. Quem está te devendo sou eu. Então devolva o dinheiro para a Lena. Então juridicamente, né, eu recebendo o dinheiro da Lena, ainda a dívida do Bruno não foi paga. Em outras palavras, se você não aceitar o que Jesus fez por você, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o que Ele pagou o preço por você, pelos seus pecados, você não será salvo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ela fala sério. Deus fala sério. Você precisa crer, você precisa aceitar. Você precisa, né, só disso. Mas se você recusa, se você rejeita, é tipo aquele condenado, né, que o presidente foi lá libertar, e ele chega no final e vai dizer assim: olha, eu me perdi não foi por causa dos meus atos, dos meus crimes. Eu estou morrendo, eu estou sendo executado porque eu recusei a salvação. Eu recusei a salvação. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, só vai ser válida a salvação para mim se eu aceitar essa substituição, né? Se, né, eu aceitar Jesus morrendo no meu lugar. Então vamos dizer o seguinte, então, né? Ok, vamos dizer que eu estou assistindo aqui, né? A pessoa está lá assistindo a live lá na casa dela, né? Com a família, com um amigo, uma coisa assim. Sou uma pessoa que estou com a vida toda aí, né, em pecado, só que agora aceitei a Jesus. Estou aqui assistindo, gostei da mensagem, aceitei a Jesus como meu Salvador. E aí continuo aprontando, né? Vou aprontando, vou fazendo as coisas. E aí, como que fica, pastor? Terá problema nenhum? Como que é? É uma outra coisa que é bem comum a gente ver por aí, né? A pessoa chega, vai na igreja, levanta a mão, diz que aceitou Jesus e sai dali, né, tranquilo. E no dia seguinte, volta para a vidinha de antes, né? Como é que funciona isso? Vamos deixar a Bíblia responder, né? Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Porque, né, eu estou falando aqui que é só aceitar, mas o que acontece com aquele que aceita? É importante a gente entender. Quem aceita de verdade, o que é que acontece? Encontraram aí? Vamos ler? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Bruno, pode ler. Vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Vamos voltar para aquela história lá do condenado. Vamos dizer que a história
né, se torna diferente. Ele aceita a carta de libertação e sai. E no dia seguinte ele volta a praticar os mesmos atos. Aquela carta está válida para ele? Não dá, porque ele está vivendo como criminoso. E aí o que é que vai acontecer se ele continuar vivendo como criminoso? Ele será preso, condenado mais uma vez. Então é importante a gente entender que o milagre acontece quando a pessoa ela aceita do coração, quando ela aceita de verdade, a pessoa ela muda, né? Porque Cristo vai viver nela, né? Eu não mais vivo, há uma substituição de natureza. Não acontece de uma hora para outra, né? Não vai cair um raio na sua cabeça, você diz assim, ó, eu te aceito, Senhor, e aí você vai abrir os olhos e vai ser ali tudo diferente. Não é como mágica, né? Não tem isso não. Né? Tipo ali, no primeiro dia lá, que os discípulos de Jesus estavam desanimados, voltando para casa, Jesus aparece e não realiza o milagre, né? Jesus vai lá usar a palavra para mostrar para eles que, né, o que era a verdade. Então, o que vai acontecer com a gente é um processo que nós chamamos de santificação. E é um processo que para alguns é muito lento. E esse processo só vai terminar quando Jesus voltar. Aí ele vai nos transformar em perfeito, como diz a palavra. Então a gente precisa entender que as obras têm o seu lugar, mas as obras, as boas obras é para aqueles que já estão salvos. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Você está em Gálatas, passa aí para Efésios, observa aí o que Paulo vai dizer no versículo 8 do capítulo 2. Pode ler, Bruno, esse é o último verso dessa noite. Preste bastante atenção. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, né? Não foi você que buscou a salvação, né? Lembra de ontem? Cadê o bebê? Né? Adão, ele se esconde quando ele entra em pecado. Isso acontece com a gente. Geralmente a gente quer fugir da presença de Deus quando estamos em pecado. E é Deus que vai atrás, é Deus que procura e ecoa aquela pergunta, né? Aonde você está? Deus vai nos procurar. Então, isso é um dom de Deus. A sua justiça, o seu amor vem para nós na pessoa de Cristo. E aí nós vamos mudando, né? Somos salvos pela graça, não pelas obras. Nada do que você faça, a não ser aceitar a morte de Cristo no teu lugar, vai te conceder a salvação. Então, quero terminar contando a história de um missionário que veio aqui para o Brasil para tentar entender o que estava acontecendo numa cadeia em São José dos Campos. Essa história é verídica. O nome do missionário era Chuck Nollson. Era da época do presidente dos Estados Unidos, John Nick, um negócio assim. Faz um tempinho já, né? Acho que foi o 37º presidente dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Ele veio para o Brasil, ele tinha sido um presidiário, teve uma vida transformada e se tornou um missionário. Mas ele ficou sabendo que lá em São José dos Campos, em São Paulo, tinha uma cadeia diferente, uma cadeia que era cristã. E os presos se mantinham lá dentro, pagando a sua pena, mas eles não viviam dentro das celas. Nossa. E aí quando ele chegou lá, quando ele chegou na cadeia, ele já foi recepcionado. Quem estava na guarda, no portão, era um dos condenados, o cara que foi um assassino e tal. Estava com a chave? Estava com a chave. Nossa. E aí levou ele, foi mostrando as coisas, até chegar na cela da solitária. E ele falou assim, ó, dentre todos os prisioneiros que estão aqui aguardando o seu dia de liberdade, de poder sair da prisão, nós temos apenas um dentro da solitária. Você quer ver? Ele falou, olha, eu já fui em várias cadeias, né? Fui em vários presídios lá nos Estados Unidos, já lidei com vários tipos de presos. Quero ver sim. E quando aquele, né, presidiário abriu a porta da solitária, estava lá uma cruz, né, e uma estátua de Jesus presa nela.
E ele falou para Joxnosso, ele é o único que está cumprindo a pena, porque ele está cumprindo a pena por nós. E foi exatamente isso que aqueles presidiários entenderam quando eles entregaram a vida a Jesus. Eles substituíram, não foram libertos, porque a consequência permanece. Deus, ele não muda a sua lei, né? Mas na cruz Deus provou o seu amor. Pode observar que Deus, ele não mudou a sua lei, não alterou a sua lei. A sua lei continuou em vigor. As consequências do pecado ficaram, mas Deus nos deu a oportunidade de vencer o pecado. Você sozinho não vai conseguir, mas Deus, ele te dá o poder através da pessoa de Cristo. Hoje, né, conseguimos, né, aprender um pouquinho, né, que Deus teve um plano sim para a nossa humanidade. Não é verdade, pastor? Tudo pronto, né? Tudo pronto, pronto. tudo perfeito dentro do que ele preparou para nós. Amém. E basta nós aceitarmos, né? Isso. Essa é a nossa escolha de hoje, né? Que hoje nós temos verdadeiramente a oportunidade de fazer diferente. Não é verdade? Queria deixar aqui um alô, né? Aproveitando aqui o pessoal que assistiu a gente aqui. Algumas pessoas aqui deram um aceno aqui pra gente, acenaram aqui, assistiram com a gente. A Ana, Keila Ferreira, Lidiane, Maria Gilza, Silvana, Cristiane e dentre outros. Muito bom vocês estarem aqui com os amigos amanhã para assistirem ao vivo, né, pastor? E quem não assistiu, consegue assistir novamente, né, as outras séries, né, os outros 3 dias que fizemos essa semana, consegue estar vendo aí, entrando na página novamente. Tivemos também uns pedidos especiais, né? Vamos continuar orando, né? Intercedendo pelo nosso país, né? Com essa situação que estamos vivendo, pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham também em serviços essenciais, que Deus possa estar também, né, no leito dos hospitais, sendo com todas essas pessoas, né? Vamos continuar intercedendo por essas pessoas. Nosso motivo de oração, mas eu também quero orar por você, que entendeu que Jesus morreu por você para te libertar do pecado. E entendeu que só precisa aceitar para mudar de vida. Pecador. E eu quero fazer um apelo para você. E eu quero que você registre essa sua decisão. Não para eu ver, mas para que todos possam saber que você entregou a sua vida a Jesus, que você aceitou essa substituição, que você quer viver eternamente, não quer pagar o preço da morte. Então, se você aceitou aí, eu vou fazer que nem o pastor Luiz Gonçalves. Escreve aí nos comentários, eu aceito. Se essa for a sua decisão, ou então curte aí com um coração. Vou deixar mais fácil, não precisa nem... Curte aí com um coraçãozinho aí na página, que eu vou estar orando por você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. E hoje, Senhor, tivemos boas notícias, porque aprendemos que o Senhor já tinha tudo planejado, já estava com a solução já para um problema que ainda ia acontecer. Sabemos que o Senhor sempre está à frente de tudo, sabe do que vai acontecer, e mesmo que não pareça, o Senhor está no controle. E é por isso, Senhor, que nos colocamos nas Tuas santas mãos e dizemos para o Senhor, através aí das nossas curtidas na página, através do que nosso coração está te dizendo agora nesse momento, que nós aceitamos sim a salvação que foi nos concedida por Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor pela salvação concedida. Louvado seja pela oportunidade que o Senhor nos dá de aceitar e a liberdade que o Senhor nos deu de escolher. Então, louvado seja, Pai, enviado seu Filho para morrer por nós. Amém. Falando em morte, Senhor, né, preocupados, e agora nesse momento abrimos nosso coração para Ti, te pedindo socorro. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tem misericórdia, Pai, dos médicos, esses heróis, os enfermeiros, técnicos, até do zelador, como eu falei ontem, né, as pessoas que cuidam do hospital, que mantêm o serviço ali, né, a limpeza, a higiene, para que as pessoas possam ter a sua saúde restaurada. Sim, Jesus. O Senhor sabe, né, o Senhor está vendo, a situação não tem sido fácil,
centenas de pessoas, milhares de pessoas têm morrido diariamente por causa desse vírus. E queremos, Senhor, te pedir que em nome de Jesus o Senhor ouça a nossa oração e se apresse em socorrer segundo a tua misericórdia e a tua vontade. Sabemos que o teu desejo é que ninguém morra. A tua palavra diz isso, que o Senhor não se alegra com a morte nem do malfeitor. E é por isso, Senhor, que eu te suplico que o Senhor venha intervir de uma forma sobrenatural, se for a tua vontade. Se não for a tua vontade, nos faz aceitar o teu querer, porque assim então nós vamos entender que ainda faz parte do teu plano. Então colocamos a nossa vida nas tuas santas mãos, te pedindo a tua proteção, o teu cuidado. Abençoe cada família aqui representada. Se há alguém que está nos ouvindo, que está infectado, que o Senhor possa curá-lo nesse momento, em nome de Jesus. Se há alguém que está nos ouvindo, que está passando por situação difícil, desemprego, está com problema no relacionamento, não sabe o que vai fazer, que não tem o que comer devido aí ao problema da pandemia, que está sem trabalhar, eu te suplico, Senhor, que o Senhor providencie, né, seja o socorro bem presente nesse momento. Nos dá, Senhor, um bom restante de noite, nos acompanhe, nos guarde, nos livre do mal e nos dê a oportunidade de voltar amanhã e assistir mais uma vez, aprender um pouco mais sobre a tua vontade, o teu querer, sobre o teu plano para a nossa salvação. Louvado seja o Senhor por tudo, entregamos a nossa vida nas tuas santas mãos e te agradecemos, não por mérito, mas os méritos do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite e conto com vocês amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.